E o NT Sul desta segunda-feira, feriado, já está de volta ao vivo. E a gente dá agora continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio e o convidado de hoje é o candidato do PSB, Gercei Silveira. Tenho comigo aqui a repórter Thelma Tomás. Boa tarde, Thelma, bem-vinda. Oi, Helena. Boa tarde também para ti que nos acompanha em casa. Gente, essa entrevista, assim como as outras, vai ter um tempo total de 20 minutos. E esse tempo começa a ser contado a partir de agora. Boa tarde, professor Gercei. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde a vocês. É uma honra estar aqui e agradeço o privilégio de poder repassar à nossa comunidade os nossos projetos, as nossas expectativas, a realidade que nós estamos trabalhando ao longo desses dias, desses praticamente 35 dias que restam para o dia da eleição. Por que se habilitar, se candidatar a querer ser prefeito de Cachoeira do Sul? Na verdade, eu não era político. Eu nunca fui político, nunca tive nenhuma militância política. No entanto, ao me aposentar, ao ver que a nossa cidade, até porque eu, enfim, me apaixonei por Cachoeira do Sul, sou um apaixonado por Cachoeira, que é a família da minha esposa, é o meu filho nascido aqui. E diante disso, eu, ao observar determinados fatos, determinadas circunstâncias da nossa cidade, eu achei que não bastava apenas eu ficar fazendo considerações e fazendo observações, mas que eu deveria, era assim, como cidadão, então, me propor a fazer alguma coisa, a arregaçar as mangas, pôr o meu nome à disposição da comunidade de um partido, e foi o caso do PSB, né, de que coloquei meu nome à disposição e, felizmente, esse desafio bateu à minha porta. É um desafio enorme, tenho observado isso, fruto das andanças que tenho feito por Cachoeira. Eu já, obviamente, conhecia Cachoeira, mas de uma forma mais superficial, não na sua intimidade como conheço hoje, como conheço a partir de 6 meses para cá, tendo andado nos bairros, nas vilas, no interior do município, no próprio centro da cidade, onde a gente pode dar a ideia de que tudo está maravilhoso, etc., mas que nós temos muita coisa a fazer. Cachoeira do Sul, ao longo dos últimos anos, dos últimos 10, 12 anos, perdeu mais de 5 mil habitantes. De 87 mil habitantes, Cachoeira tem hoje 82.200. Aí vem a pergunta, afinal, quem é que saiu de Cachoeira? Foram as crianças? Foram as pessoas de mais idade, os idosos? Não, foram os jovens, por falta de oportunidades. E uma coisa que nós temos no nosso plano de governo é de que nós queremos incentivar a economia, nós queremos incentivar a geração de emprego nesta cidade, obrigatoriamente. É uma área, é um segmento, e eu costumo até dizer de que a gente só consegue fazer alguma coisa tendo recurso. O recurso pode ser oriundo de duas formas: através da geração de novos empregos, novas empresas, de empreendedores que venham se estabelecer em Cachoeira, ou empreendedores que estão em Cachoeira e que precisam ter alguma forma de poderem qualificar e melhorar a sua empresa no que tange a receita. O seu plano cita a questão de incentivo para as empresas locais que aumentem o número de vagas de trabalho. Exatamente. E também incentivos para empresas que venham de fora. E também aquisição de área para um distrito industrial. Exatamente. Tudo isso em prol desse projeto? Em prol desse projeto. E dinheiro para a aquisição dessa área e tudo mais? Aí o outro aspecto que eu queria colocar. O primeiro aspecto era de que nós gerássemos novas fontes de receita. Segundo lugar, é de nós racionalizarmos, nós fazermos uma avaliação, uma auditoria por uma empresa especializada com o propósito de avaliarmos aonde nós estamos investindo os cerca de 230 milhões que a Prefeitura Municipal arrecada anualmente. Cerca desse, além, claro,
E aí tem a questão do pagamento de pessoal, essas despesas que são tradicionais. O comprometimento da Folha já leva boa parte desse orçamento. Exatamente. Tanto que hoje o município vive mais ou menos de emendas parlamentares, porque não tem recurso para investimento. Todos esses seus planos de investimento contam com recursos vindos de emendas parlamentares? A gente vai seguir esse mesmo plano ainda? Olha, nós, obviamente, continuaremos. Acho que as emendas parlamentares estão e têm esse propósito de virem para contribuir, mas também nós vamos incentivar e vamos incrementar um setor de planejamento que possa se habilitar a cada edital do governo federal. Há de se dizer que em determinadas áreas, especialmente na área do meio ambiente, a área do turismo, a área de infraestrutura, existem editais e são postos à disposição da sociedade, dos municípios do Brasil inteiro, editais, só que eles fazem digamos, um estilo, um princípio que tem que atender aquele programa que o governo federal está incentivando. E, para isso, o setor de planejamento tem que estar muito bem preparado, tem que ter gente especializada, sejam engenheiros, arquitetos, administradores, para que, elaborando esses projetos e participando dos editais, nós tenhamos essa condição de nos habilitar a buscar esses recursos. Mas para chegar nesse ponto da composição desses profissionais que o senhor indica e acha necessário, a gente sabe que esses cargos são de provimento efetivo. O senhor pretende ampliar, então, os cargos comissionados para atender ao perfil que o senhor está elencando aí? Um outro item, nós vamos fazer uma reforma administrativa. E nesta reforma administrativa, nós vamos reduzir o número de secretarias, reduzir os CCs e fazer também uma reavaliação dos FGs. Nós pretendemos, com isso, ter a possibilidade, a oportunidade de contratar pessoas mais especializadas. Eu diria que hoje tem pessoas especializadas, mas talvez em número pequeno ainda que não atenda essa demanda. Nós precisamos, obrigatoriamente, de buscar esses recursos através de projetos. Só a emenda parlamentar, nós ficamos muito dependentes, né, temos deputados que têm nos ajudado muito, têm ajudado muito a comunidade de Cachoeira do Sul, mas existem outros projetos que nós podemos buscar através de atendendo os editais do governo federal. Eu até faria uma rapidinha, só para dar uma informação. No ano que tive, um dos anos, foram 3 anos na Secretaria de Educação em Canoas, nós fomos à Secretaria, naquele ano que eu estava lá, naqueles anos que estive lá, tive a oportunidade de fazer o maior número de projetos. Nós tínhamos um setor na Secretaria que fazia os projetos. E aí nós obtivemos recursos dos 37 projetos enviados, nós tivemos 22 que foram beneficiados. Então, isto prova, e sempre no final do ano, ou no final dos períodos de cada ano, no governo federal tem recursos que acabam ficando para o próximo período porque não acabaram sendo utilizados. E não foram utilizados por falta de projetos. Então, o senhor falou em educação agora. E fala que, em seu plano de governo, que pretende ampliar os índices de avaliação. A atual gestão garante que os índices são motivos de orgulho, inclusive, pelas avaliações do IDEB. O senhor sem dúvida, não avalia dessa mesma forma? Não, o IDEB, sem dúvida, houve um avanço de 5,3 para 6,1, isso nas séries iniciais. Já nos anos finais, praticamente se manteve no mesmo número, que é de 4,3 passou para 4,4. Mas nós temos um problema que, no meu ponto de vista, é grave, que é o fato da distorção série e idade. Nós temos 38% das nossas crianças das séries finais, isto é, das crianças a partir da 5ª série até a 9ª série, em que eles estão 2 anos atrasados em relação ao ano que poderiam estar fruto da sua idade. Então, vamos imaginar um jovem de 15 anos que poderia estar frequentando a 8ª série, 7ª série, ele está na 5ª ou na 6ª série. São 2 anos, isto os relatórios e os indicadores falam disso, indicam isso. São 2 anos de distorção entre a idade e a série. Mas, vejam bem, eu quero destacar isso, a nossa proposta não é de forma alguma de fazer críticas ao que está sendo feito, ao que foi feito ao longo do tempo. Nós acreditamos muito, e temos isso assim em plenitude, de que todos fazem o melhor possível. Nós acreditamos que todos estão fazendo o melhor possível, os atuais gestores e os gestores que passaram pela prefeitura. Agora, nós queremos ter uma oportunidade, porque na prefeitura, nós sabemos disso, a comunidade sabe, já passaram ali grandes nomes na história de Cachoeira,
advogados, médicos, agropecuaristas, né? E agora nós acreditamos que é hora de um gestor, de um administrador. E essa é a disposição que me faz, junto com o meu partido, junto com o executivo do nosso partido, com o diretório do partido, de que nós tenhamos uma posição que, inclusive, você comentou bem, de que nós ouvimos ao longo dos últimos tempos, ao longo de todo o tempo que estou em Cachoeira, de que a gente incentiva os empresários de fora para virem aqui para Cachoeira. Mas é sempre feito alguma coisa para aqueles empreendedores. Ótimo, o que nós vamos fazer para os empreendedores locais? É simples, é uma coisa, talvez seja ainda um pouco pequena diante da grandeza de que seria necessário, mas se cada empresa, ou pelo menos um número razoável de empresas, aumentarem as suas vagas, as suas ofertas de emprego, nós vamos conseguir reter um pouco mais o jovem em Cachoeira do Sul. Hoje nós temos uma excelente oportunidades de faculdades, de universidades em Cachoeira do Sul. E sabemos que parte dos estudantes são pessoas que são oriundas de outras cidades, e isto é ótimo para Cachoeira do Sul, assim como foi a UBRA e continua sendo a UBRA através de alguns de seus cursos, especialmente. Mas nós queremos criar a oportunidade para que estes jovens, estas famílias, possam viver com mais confiança, com mais tranquilidade sobre o futuro. Nós temos hoje, para conhecimento de você, telespectador, e de vocês, de que nós temos dos 82 mil habitantes hoje de Cachoeira, nós temos 14.730 empregos formais. Apenas 14.730 empregos formais. E essa compensação de 30% de redução nos impostos para a contratação de mão de obra acaba compensando financeiramente para o empresário? Olha, eu vou te dizer que ele contribui, que ele ajuda, que ele incentiva. É muito mais, um pequeno auxílio e muito mais como é que eu vou dizer assim, um reconhecimento do esforço do empresário. Por um detalhe, isso envolve desde o início da criação, seja uma questão de taxas, dos impostos, do ISSQN, né? Sabemos que ele não vai integralizar o valor, mas ele é um valor substancial, ele é um reconhecimento do poder da área do executivo municipal, da área da indústria e comércio, né, de todas as sociedade, porque isso passa pela Câmara de Vereadores. E, aliás, eu gostaria de destacar de que nós vamos fazer um trabalho de extrema ligação com o poder legislativo do município. Eu acho que não tem como alguém se pôr como alguém que vai fazer as coisas sozinho. Não existe isso. Isso tem que ser um trabalho integrado, um trabalho articulado, onde todos respondem, aqueles que têm esses cargos eletivos, que respondem por suas responsabilidades. E essa articulação toda o senhor pretende aplicar para resolver ou para desatar o nó do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores? Eu tenho dito que isso é uma bomba relógio. Do formato como as coisas estão postas, é verdadeiramente uma bomba relógio. Nós precisamos, no início do mandato, nós temos 3 compromissos, 2 que estão formalizados aí. Um, que é o de pagar em dia o FAPES, o valor mensal, e de que, através da cobrança dos valores em atraso, que, segundo informações, é redor de 78 milhões de reais, que nós estamos fazendo a cobrança e continuaremos fazendo, e vamos, com o cuidado de não quebrar empresas. E essa é uma sensibilidade que nós temos que ter. Nós temos que fazer um programa que seja capaz de fazer a recuperação dessa receita, mas ao mesmo tempo de não inviabilizar as empresas, porque é importante. Mas vamos deixar mais claro isso, que está meio confuso. É a busca pela sonegação de impostos, que o senhor tem a informação de que gira na casa de 78 milhões, para poder fazer a quitação dos 74 milhões hoje do FAPES, é isso? Essa é uma estratégia. E o terceiro item é de que nós vamos, no início da nossa gestão, nós vamos propor e nós vamos buscar uma alternativa técnica, política e estratégica com funcionalidade para tentar reduzir a taxa, a participação da Prefeitura Municipal, através daquilo que for necessário,
Porque o poder Daí o senhor público... fala, nesse momento, do percentual de contribuição do patrão, né, que é a questão da prefeitura, e dos funcionários. O senhor pretende reduzir a contribuição patronal e não incrementar a do funcionário, é isso? Exatamente. Essa é a nossa proposta. Nós temos que procurar um ponto de equilíbrio, né, um ponto de equilíbrio, que o funcionalismo não seja onerado, mas que o executivo ou que a comunidade, enfim, porque quem paga isso é a comunidade, né, que a comunidade tenhamos um percentual de redução, uma diminuição do percentual que hoje é do poder público, né, da prefeitura municipal. Esse é o nosso propósito. Nós não queremos onerar mais o funcionalismo. Isto é uma posição e vamos fazer de todos os esforços para que isso não aconteça. E, em segundo lugar, nós temos que recuperar, porque não nos adianta nós permanecermos com os números que nós temos hoje, os percentuais que nós temos hoje, se isso vai significar que daqui a 2, 3, 4 anos no máximo, o fundo não tenha mais como pagar os seus aposentados. Isso seria um desatino. É impossível de se pensar nisso. Então, nós temos que procurar o encontro dos interesses, das possibilidades e das necessidades dos segmentos envolvidos, que, no caso, é o funcionalismo e a prefeitura municipal. Candidato, estacionamento rotativo é uma opção? É uma opção. Eu acho que até houve uns dias atrás uma indagação sobre isso, de nós fazermos com que... Aliás, diga-se de passagem que Cachoeira do Sul é um dos municípios que mais tem 0,53 veículos por cada habitante. Então, praticamente a cada 2 habitantes, Cachoeira tem um veículo. Eu acredito que isto é uma questão de justiça social até, porque a gente observa, especialmente em determinadas ruas, que é um estacionamento a céu aberto, né? E aí nós temos que buscar uma alternativa, procurar até ali meia hora, que é o que nós estamos propondo. Isso obviamente vai ao Legislativo Municipal, né? Isso terá que ser discutido com a comunidade, com os empresários, mas nós temos a convicção de que é necessário fazer alguma coisa. E uma das hipóteses que está mais presente neste momento é a hipótese de darmos um tempo, um limite assim de meia hora sem haver nenhum pagamento, e a partir dali fazer com que haja apenas o ressarcimento dos custos da manutenção daqueles, vamos chamar, daqueles fiscais, daquela estrutura que se deve pôr à disposição para poder viabilizar. Diria assim, não é um negócio para a prefeitura. Nós não queremos fazer disso uma fonte de, entre aspas, uma fonte de riqueza, mas nós queremos fazer disso uma forma de uma melhor distribuição do espaço físico de Cachoeira do Sul, de uma forma mais democrática. E o transporte coletivo urbano, qual é a sua estratégia para solucionar o problema que vem se arrastando há tanto tempo? Eu acho que uma do nosso tripé, que nós temos como dentro da nossa proposta de governo, são 3 palavrinhas, os 3 Cs: coerência, criatividade e coragem. Fazer a licitação, eu acho que isso é uma coisa extremamente óbvia e que todos estão partindo nesse mesmo lugar. Não tem como ser diferente. Tem que fazer a licitação, estabelecer os critérios, né, as formas como vai funcionar, o que a comunidade, né, e o poder público precisa para que a sociedade e as pessoas que usam o transporte urbano possam usar o transporte urbano de boa qualidade e por um preço justo. Quer dizer que a licitação, efetivar a licitação dos ônibus se enquadra no último C aí, que é coragem? Na coragem, exatamente. Está faltando coragem, o senhor diria isso? Isso é uma dedução tua. Eu estou dizendo que está faltando... já foram tentadas 2, 3 licitações e acabam não acontecendo, etc. Se tem que contratar alguém para fazer isso, porque depende, nós não estamos tendo a condição técnica, temos que fazer o que tiver que ser feito para que a comunidade tenha um melhor transporte por um preço justo. Esse é o nosso ideário, não tem como ser diferente. As condições hoje são precárias, as condições são muito perigosas, inclusive para os passageiros, e nós não podemos viver dessa forma. Candidato, mais uma pergunta com relação à habitação. O senhor menciona reativar a Serraria de Três Vendas lá para construção de moradias populares, também anuncia a aquisição de área por um projeto habitacional. De que maneira viabilizar isso? Nós temos 1 minuto e 24 segundos. Pois não. Na verdade, olha, andando
como a gente anda aí na periferia, a gente chega à conclusão de que Cachoeira do Sul tem uma defasagem de mais de 2.500 habitações. Nós estamos chamando de residências populares. Nós vamos construir 300 residências populares ao longo dos 4 anos, no mínimo 300 residências populares. Nós tivemos que, se tivermos que comprar uma área, nós vamos fazer o que tiver que ser feito. Não tem outra forma da gente ver enormes espaços em área próxima ao centro da cidade e que sem ocupação, aguardando o momento. Nós vamos desapropriar. O que tiver que ser feito em nome da população, viver bem, viver com dignidade, até porque é um pressuposto do PSB. O pressuposto do PSB é de que a nossa gestão será voltada à comunidade. 28 segundos. A nossa comunidade. Este é o grande princípio. E agora, eu fiquei de te dar uma resposta em março. Vou te dar hoje. O vice-prefeito é o Adriano Trindade. Rapaz, você pode se despedir agora, que faltam 13 minutos. 13 segundos. Agradeço a todos a oportunidade e rogo a Deus que Ele nos dê saúde e discernimento para fazermos uma boa gestão para melhorar a qualidade de vida de todos nós cachoeirenses. Ok. Gente, o NT Sul de hoje está chegando ao fim. A gente vai agradecer muito a sua assistência, né? A sua companhia, as reportagens de hoje e também a entrevista com o candidato Gercei Silveira. Você encontra logo mais no nosso site novotempo.com/NTSul. Amanhã a gente recebe aqui no estúdio o candidato à prefeitura pelo Podemos, Kleber Cardoso, para a nossa última entrevista dessa série, com todos os candidatos. Quem também vai estar comigo aqui, claro que Thelma Tomás, é isso? É isso aí. Amanhã a gente encerra essa série, então não pode perder. Ok, nos encontramos amanhã então. Ótima tarde para vocês, bom finalzinho de feriado. A gente se vê até lá.